Como obter a cura? Como ser sarado? Existe alguma palavra que possa lançar luz sobre este assunto? Como obter a cura? Como ser sarado? Como ser salvo? E agora eu me refiro não à salvação da alma, no que se refere à vida eterna, céu ou inferno, não. A salvação das lutas, a salvação do erro, a salvação das chagas, a salvação dos problemas no mundo presente em que nós estamos inseridos. Como obter a cura e como ser sarado? Existe alguma palavra que lance luz sobre este tema? Sim. E é sobre este tema que eu quero falar com vocês nesta curta e rápida reflexão. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a última parte do versículo diz o seguinte: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A primeira coisa que você precisa saber é que há poder na oração. A oração feita por um homem justo, por uma mulher justa, pode muito em seus efeitos. Uma oração com fé em Jesus de Nazaré, ela tem poder. A parte principal deste versículo, o Espírito Santo lança luz sobre o tema como ser sarado, como ser curado e como ser salvo. Capítulo 5 de Tiago, versículo 16, a parte principal do versículo, a parte A do versículo diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros e sarareis. Algumas traduções diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros e sereis curados. Será que o Espírito Santo está propondo que a gente procure A ou B na igreja para confessar o nosso pecado? Será que o Espírito Santo está propondo que eu deva compartilhar os meus erros, as minhas culpas, os meus pecados com o meu próximo? É bem verdade que nós sabemos que a pessoa nem de longe se pode contar sobre as suas mazelas. São pessoas que têm peçonha na língua, língua venenosa, são difamadoras, fofoqueiras, elas ridicularizam, discriminam, debocham, zombam. Então, afinal de contas, o que o Espírito Santo está propondo neste versículo é que a gente faça isso, que a gente confesse o nosso pecado uns aos outros e de forma coletiva a gente ore um pelos outros. Só então você recebe a cura, só então você é sarado? Claro que não. Não é isto que o Espírito do Senhor está propondo, até porque o termo grego exomologeio, que foi usado para a palavra da língua portuguesa confessai, é a junção do prefixo ex, que é um prefixo primário que denota o ponto onde uma ação se inicia. Com isto, o Espírito Santo está propondo, quando juntou a palavra exomologeio, que é a palavra mologeio, com o prefixo exo. Então, a palavra ficou exomologeio. A palavra exomologeio significa admitir, reconhecer pública e alegremente que está falhando ou que falhou. Reconhecer diante da igreja do Senhor que você tem falhado com a sua fé, que você tem falhado com a doutrina do Senhor, que você tem falhado com o teu compromisso com a obra do Senhor, que você não tem participado das atividades da igreja, que você tem falhado com o seu líder de departamento, que você tem falhado com o seu pastor, que você tem falhado com o próprio Deus a quem você serve. Então, quando o Espírito Santo propõe exomologeio, esta palavra significa admitir, significa estar engajado em mudar, tomar uma atitude e mudar o curso do caminho que você está percorrendo. Lembra do que diz o livro de Provérbios? Há caminhos que parecem perfeitos aos olhos do homem, mas o final dele é a morte. Então, quando o Espírito Santo se propõe o termo confessar, ele está dizendo, vocês precisam admitir, vocês precisam reconhecer diante de Deus e da igreja,
Não no sentido de ir lá e dizer, olha, eu pequei, eu roubei, eu cometi adultério, não é nesse aspecto. Mas é admitir consigo mesmo, como igreja, que você tem falhado e que a partir deste momento você vai tomar a atitude de mudar. É por isso que o Espírito Santo usou o prefixo ex, quando juntou a palavra ex-homologeio, que formou a palavra ex-homologeio, que significa admitir, estar engajado, concordar que de fato você tem falhado. Tem gente que está vivendo em função da vida material, da vida secular, em função de ter dinheiro, de conquistar fama, pódio, posição, bens materiais, e com isso tem negligenciado a sua fé em Jesus Cristo. De que maneira que se caracteriza que ele está falhando? Ele não participa mais ativamente dos cultos, ele não participa das reuniões, ele não está envolvido mais com nada do que se refere à igreja. Ou ele é uma pessoa muito boa, muito elevada, quase um santo, que não precisa se envolver com a igreja, porque a palavra do Senhor diz que é na comunhão que a unidade é fortalecida, ou ele é um ser celestial, iluminado, tão perfeito, que não precisa confessar, ou precisa admitir que ele tem falhado com a igreja, que ele tem falhado com os seus compromissos com o seu Deus e com a doutrina do Senhor. Para você entender o termo ex-homologeia, é mais ou menos assim. Você vai até o seu pastor e diz para ele, olha pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Nesse momento você está reconhecendo que há poder na oração e que a oração pode te beneficiar. A segunda parte é onde entra o termo ex-homologeio. E você diz para o seu pastor, olha pastor, eu admito que eu tenho falhado com a igreja, eu admito que não estou ativo com as minhas responsabilidades como crente, como salvo, como membro desta comunidade. Não estou participando de nada, não estou me envolvendo com nada, não tenho interesse. Para mim, tanto faz quem é salvo ou deixa de ser salvo, quem vem ou deixa de vir. Pouco eu estou vindo na igreja. É nesse aspecto que o Espírito Santo diz, reconheça, admita, esteja engajado consigo mesmo em mudar a partir de agora. Por isso que o Espírito Santo usou o termo ex, que é um prefixo primário que denota o ponto onde uma ação começa. Esta ação é a ação do Espírito Santo no momento que você admite que está errando, no momento que você admite que você reconhece os teus erros diante de Deus, diante da igreja, o Espírito Santo ele entra e sara o teu espírito, sara a tua alma, ele cura o teu corpo, ele cura até a enfermidade, sim. Ele te salva do erro, é nesse aspecto que você é salvo. Então o Espírito Santo, ele age no teu espírito, ele age no teu coração, ele age na tua mente, destruindo as fortalezas, e ele cura a tua alma, ele cura o teu espírito, ele te aviva, ele te dá força, ele traz rejuvenescimento à tua vida espiritual como águia e te põe de pé. Como ser curado? Admita, esteja engajado consigo mesmo e com a tua fé. É nesse aspecto que Paulo, ao escrever aos Filipenses, diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você é responsável por desenvolver, por evoluir, por crescer espiritualmente, evoluir na sua fé, se tornar um homem grande em fé e obras. Como ser sarado? Admita que tem errado. Volte a participar ativamente da vida da igreja, como salvo, como crente. O Senhor Jesus conta com você. Pense nisso e o Eterno há de te ajudar sempre. Glória a Deus. Amém.